Olá pessoal, processo penal 2, iniciando nossas considerações sobre essa dinâmica, né? Primeiro momento de aula gravada que o professor está tendo a oportunidade em falar com os senhores. Eu gostaria de mencionar primeiro, né, que é difícil para o professor que não tem tanta habilidade com a tecnologia se portar diante de uma câmera e falar com uma máquina. Eu prefiro falar com você que está aí dentro, aluno e aluna. Mas fora a parte, né, há necessidade dessa preservação da saúde, sobretudo em razão da contaminação, disseminação do novo coronavírus, com a possibilidade, né, da doença Covid-19, que, a meu ver, tem destruído muitas famílias aí. Então, assim, é o momento da gente ter a consciência, pensar, refletir, é o momento da gente ficar em casa, cuidar dos nossos, para que não possamos ser uma cadeia para desencadear ainda mais o coronavírus. Fora isso, vamos que vamos continuar a nossa jornada. O professor acredita que a repetição, a reiteração de ideias nos facilita no ensino. Por isso, é o motivo que o professor vai reiterar com os senhores aquilo que já foi dito nas aulas presenciais. Num vídeo curto, não quero cansar os senhores, até porque a gente tem a oportunidade de nos falar, nos comunicar de forma online, nas aulas, né, com esses encontros que teremos semanalmente. Então aqui eu coloco um esboço do que já foi tratado. Eu peço por gentileza, se tiverem dúvidas, no dia do encontro, façam os questionamentos, as perguntas devidas, e eu, na medida do possível, atenderei a sua demanda respondendo o seu questionamento. Deixa eu colocar a mão na tela, porque a tela ficou embaçada. Voltou? Ok, tudo tranquilo. Teoria geral da prova. O professor fez menção, né, sobre a necessidade que há de um processo, sobretudo o criminal, de haver prova tanto por parte de quem acusa, quanto por parte de quem se defende, né, do acusado. Iniciando a minha fala, eu gostaria de relembrar com os senhores sobre a conceituação da prova. E de uma forma muito simplória, o professor poderia criar aqui e agora, para os senhores, uma definição do que seria a prova. A prova nada mais é do meio necessário pelo qual o magistrado, no procedimento criminal em curso, através da instrução, ou seja, a colheita e a produção da prova, consiga entender se houve realmente a prática delituosa atestando a sua materialidade, bem como a prova cabal de sua autoria ou participação por parte do agente. Uma definição que eu acabei de criar, mas que consegue transmitir para os senhores sobre a necessidade de haver meios hábeis a convencer o magistrado sobre a pretensão punitiva ou, ao contrário, convencer sobre o estado de inculpabilidade, inocência do acusado. É uma definição que nos permite iniciar essa dinâmica para exemplificar, sobretudo, a diferença entre atos investigativos e os atos e meios de prova. Para a gente conseguir sopesar aquilo que é ato investigativo, diferenciando do ato de prova, eu preciso invocar, trazer para o estudo aquele sistema que os senhores aprenderam no semestre passado. Não comigo, com outro professor, grande Marcelão. Lembram do sistema acusatório? Né? A grosso modo, gente, o sistema acusatório é aquele que permite identificar uma relação processual entre as partes, de um lado, o órgão acusador, de outro, o acusado, e que tem um órgão, o Estado juiz, suprapartes, né? Com o poder de substituir a manifestação das partes para entregar a prestação jurisdicional, né? Com o sistema acusatório, eu consigo compreender e identificar um primeiro órgão, o órgão acusador,
aqui, via de regra, nesta República Federativa, quem é o órgão acusador? Responda você. Exatamente, Ministério Público, segundo a disposição constitucional do artigo 129, inciso 1. Beleza? Do outro lado, tem o acusado, o processado, aquele que um dia será assistido por você, que prestará o exame de ordem e será um advogado ou uma advogada brilhante. Beleza? Tendo a ciência de que existem ambas as partes, né? Ministério Público representando o órgão acusador, acusado, réu, assistido e representado pela defesa técnica, advogado ou defensoria pública, e o órgão suprapartes, o magistrado, que vai decidir ao término dessa marcha procedimental, deste curso procedimental, quem tem razão. E quem terá razão será aquele que conseguir, via de regra, demonstrar, mediante o contexto probatório construído no processo para o magistrado, a sua tese, a sua versão. Né? A gente inicia o processo criminal com o órgão acusatório oferecendo a denúncia, exercendo uma pretensão acusatória. Por outro lado, nós temos o acusado, mediante sua defesa técnica, resistindo essa pretensão acusatória. Bacana isso, né? Aquele que alegar aquela versão, a sua tese ou antítese, tem, via de regra, segundo a disposição do artigo 156 do Código de Processo Penal, que provar aquilo que se alega. Bacana. O magistrado, nesse sistema acusatório, ele tem que ser um mero espectador, gente. Ele tem que ficar quietinho. Ele não pode, né? Ele não pode se intrometer na atividade, sobretudo, do órgão ministerial, daquele que acusa. Porque se o magistrado perceber, nossa, o Ministério Público, através do seu representante, promotor ou promotora, não é tão habilidoso, não está sendo tão habilidoso, tão apto aqui nesse processo, né? Tem uma prova que poderia ser pretendida, requerida e produzida no curso do processo e o promotor não o fez. Eu vou ter que ajudar a sociedade? Não esquece isso. Se o magistrado quiser ajudar o promotor com pena, ele já vai se imiscuir, se intrometer. Em um outro sistema, sistema inquisitivo, né? A gente aprendeu lá com o professor Marcelo, reiteradas vezes falou, né? Nosso processo criminal, em razão da teoria das fontes, que fontes, professor? Né? A gente tem um ordenamento, tudo bagunçado, né? São mais de 13 mil leis. Como que a gente consegue concatenar tudo isso? Estruturando, gente, sistematizando, né? A fonte precípua, principal, extraordinária que você deve seguir. A fonte precípua, principal, extraordinária que você deve seguir. A Constituição Federal, né? A premissa maior, o primeiro passo do estudante de direito, do operador do direito é entender o seguinte: eu preciso fazer tudo aquilo que a Constituição Federal me permite fazer. Beleza? Esta é a fonte precípua de todo esse arcabouço, esse esqueleto jurídico, né? Daí porque a gente tem que interpretar o Código de Processo Penal em consonância e harmonia com a Constituição Federal. O Código de Processo Penal em consonância e harmonia com a Constituição Federal. Bonito isso. Por que eu falei isso tudo? Porque quando o Ministério Público falha na sua atividade de acusar, porque ele é o autor da ação, e o magistrado vai lá, opa, eu vou intervir para defender o interesse da sociedade. O magistrado está voltando lá no passado. E eu explico isso para vocês na aula ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo. Ele vai voltar lá no sistema inquisitório, né? Quando o magistrado, o juiz, era, ao mesmo tempo, a parte que acusava e a parte que julgava. E digo mais, muitas vezes, a parte que se oferecia para defender. Que legal, né? Era o sistema inquisitório, né? Que perdurou em muitos e muitos séculos. O professor explicou isso na aula, o professor explica novamente, mas ao vivo para os senhores. Então, assim, a gente tem que entender essa dinâmica, né? Que a prova
propriamente dita é aquela produzida no processo, no curso da marcha procedimental, né? Sob o quê? O filtro ou o crivo do contraditório, da ampla defesa, oportunizando a mesma chance para a outra parte. Legal isso. E aí, professor? E o ato investigativo? Ele não tem força para permitir que o magistrado possa se convencer da materialidade e dos indícios de autoria para condenar? Não pode, gente. É a regra do artigo 155 do CPP. Acredito eu que o professor Marcelo falou, mas se ele não falou, eu estou falando, que há uma diferença enorme entre o ato investigativo e o ato de prova. O ato investigativo é aquele que se opera numa fase prévia à ação penal.